Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você pode colocar a mão na altura do seu coração. Vamos falar com Deus. Deus e Pai, envia a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, neste último domingo de 2014, ó Deus, que esta data fique marcada em cada coração que está aqui nesta reunião, Senhor, que esta palavra, ela fique profundamente arraigada na nossa vida, no nome de Jesus. Ó Deus, tira agora toda distração, tira toda ansiedade, preocupação, Senhor, que possamos prender a nossa atenção naquilo que vai ser falado nesta noite. E pela Tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida, Pai, unge as minhas palavras. Eu oro também, Senhor, agora, por cada pastor que está pregando a Tua palavra nesse momento, Senhor. Abençoa a cidade de Caratinga, viva a Tua obra em Caratinga, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, que a igreja diga amém e amém. Nós vamos sentar um pouquinho. Eu quero compartilhar com você um pensamento, uma meditação nesta noite. Nós vivemos numa escala de valores totalmente diferente da escala de valores de Deus. Não podemos comparar a nossa escala de valores de pessoas limitadas, fracas, pecadoras que somos nós, com a escala de valores de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, Senhor do universo. Nós valorizamos coisas que para Deus são insignificantes. Valorizamos questões que para Deus são insignificantes. Quer ver uma coisa? Tem gente que é doida com ouro. Tem gente que é doida com ouro. A pessoa às vezes sacrifica para comprar uma correntinha de ouro, quer ter ouro, gosta de guardar ouro, juntar ouro. Tem gente que mata por ouro, tem gente que morre por ouro, tem gente que engana por ouro. Esse metal, que realmente é um metal muito precioso. Enquanto Deus diz lá no livro de Ageu, que Ele é o dono de todo o ouro que existe no universo. O homem se mata, o homem se envolve em rolos, em barganhas, em mentiras, é corrompido, muitas vezes por uma migalha de um metal chamado ouro. Enquanto o Senhor diz, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Para algumas pessoas a aparência é o que importa. Tanto a sua aparência própria, pessoal, quanto a aparência dos outros. Eu falei um dia desse, um domingo pela manhã, que eu perdi um colega de infância. Ele tomou tanto anabolizante, que ele ficou com câncer e morreu, com 17, 18 anos.
para cuidar da aparência. Um dia desse nós acompanhamos pelos jornais uma modelo famosa que aplicou uma substância no seu próprio corpo para melhorar a sua aparência, e Deus teve misericórdia daquela moça. E se aquela moça não tomar uma posição diante de Deus, eu não sei, porque ela teve mais para lá do que para cá, tudo para melhorar a aparência, né? Injeta-se uma substância no seu próprio corpo para valorizar a sua aparência. Graças a Deus eu não preciso disso, porque eu sou bonito de nascença. Estava conversando com o irmão, veio na fila de oferta, estava na piscina, botou uma foto no Facebook. Falei, rapaz, você estava lindão, forte pra caramba. Parecia o Arnold Schwarzenegger depois de uma pneumonia bem forte. Uma fortuna, rapaz. Você pensa no Botelho. Um pouquinho menos que o Botelho. Mas o cara é gente boa. E teve coragem de botar uma foto, né? Esse é que eu gosto, né? Esse que eu admiro. Amados, nós nos impressionamos com a aparência, e Deus olha o coração. O próprio profeta Samuel, quando foi enviado por Deus para a casa de Jessé, Deus falou assim: Samuel, eu desisti de Saul, eu escolhi um homem para ser rei na nação de Israel. Vai lá na casa de Jessé, e ele tem um filho, e você vai levar um azeite e vai ungir a cabeça desse filho de Jessé, porque eu o escolhi, ele é um homem segundo o meu coração, e ele vai reinar sobre a nação de Israel. Samuel, ele vai em obediência a Deus, ele chega na casa de Jessé, e quando ele vê o filho mais velho de Jessé, ele fica impressionado, porque era um homem alto, bonito, um jovem forte, de boa aparência, e Samuel falou para o Senhor: Senhor, certamente esse é o teu escolhido. Deus falou para Samuel: Samuel, não fique impressionado com a aparência desse jovem. Eu não sou como o homem, porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração, e esse não é o meu escolhido. E nós nos impressionamos, amados, muitas vezes com esta questão da aparência, muitas vezes com esta questão da postura, e Deus está olhando exatamente para o nosso coração. Nesse exato momento, Deus está contemplando o meu coração e o teu coração. Fala para o teu irmão: querido, Deus está contemplando o teu coração. A Bíblia fala que Naamã era um herói da guerra, porém leproso. Atrás daquela indumentária, atrás daquela farda, atrás de tudo aquilo que ele demonstrava ser, tinha uma lepra, irmãos. Ele era uma pessoa diante das pessoas, mas dentro de casa, na sua intimidade, ele era um homem leproso. Então, querido, cuidado com essas questões. Sabe, eu tenho muito medo de pessoas muito espirituais. Eu corro de gente assim. Gente muito espiritual, você pode crer que tem alguma coisa errada. É tudo aleluia, glória a Deus, e não sei o que, e sabe, é gente que aponta o pecado do outro, é gente que fica falando mal do outro porque tem pecado, é por causa disso, é gente assim, sabe, a pessoa é tão santa, ela é tão santa, ela é tão santa, que ela vai passar do céu. Quando Jesus voltar, ela vai passar do céu. Aí ela vai ter que falar um palavrãozinho bem pequenininho para poder descer para o nível do céu. De tão santa que a pessoa é. Eu corro de gente assim, irmão. Eu corro de gente que está todo mundo em pecado, só ele que está certo. Está todo mundo errado, só ele que está certo. Sabe? Eu saio de perto de gente assim, irmãos.
É aquela velha história que a gente conhece, né? O pastor já contou milhares de vezes. O menininho que falou para a mamãe: mamãe, vamos morar na igreja, mamãe. Ah, por quê, meu filho? Porque na igreja o papai é uma bênção. Na igreja o papai ri para todo mundo, abraça todo mundo, a paz do Senhor para todo mundo, mas aqui dentro de casa ele é uma peste. Vamos morar na igreja, vamos levar a mudança para a igreja. Sabe, essa é uma história que os pastores contam. Mas eu conversei com um filho de um pastor, não era pastor ainda, colega meu de quartel na época, filho de pastor. Ele falou assim: Catu, que era o meu nome no exército, né, meu sobrenome, o meu pai, na igreja, é um anjo, dentro de casa ele é um capeta, um diabo. Ele bate na minha mãe, ele xinga todo mundo. Mas na igreja ele é uma bênção, ele abençoa o povo. Sabe? Então, isso é verdade, isso acontece, querido. Agora, ao contrário de tudo isso que eu estou te falando, aquilo que para o homem é insignificante, para Deus, não. E com todas as tuas imperfeições, Deus te ama. Fala para o seu irmão: com todas as tuas imperfeições. Sabe o que Deus reprova, irmãos? Deus reprova a hipocrisia. Deus reprova a hipocrisia. É gente que fala que é uma coisa, mas não é nada daquilo. É gente que coloca uma capa de crente, de santarrão, de poderoso, de ungido, mas no fundo não é nada daquilo. É gente que Deus sabe, que Deus conhece. Então Deus, Ele reprova a hipocrisia. Eu não posso maquiar aquilo que eu sou, irmãos, porque Deus conhece o meu coração. Você não pode maquiar a sua aparência, a sua vida, porque Deus conhece o seu coração. O irmão virou para mim e falou assim: o senhor é santo demais, né, pastor? Eu falei: sou santo pra caramba, rapaz. Sou da Igreja Nova Vida, só da eu. Ele falou assim: o senhor nem deve dormir à noite, o senhor deve orar a noite inteira, né? Eu falei: vai lá em casa para você ver. Vai lá em casa. Ela... Irmão, o que adianta? Eu ia falar para ele assim: não, irmão, aleluia, glória a Deus, eu dobro o joelho, é meia-noite, fica até 6 horas da manhã de joelho e tal. E eu falei: irmão, mais ou menos. Eu sou mais ou menos. Eu falei: se você andar comigo uma semana, você desvia, meu filho. Você desvia. Não faz uma imagem errada de que eu não sou nada disso aí, não. Eu sou igual a você, cara. Eu tenho dor de barriga igual a você. Eu tenho medos igual a você. Eu preciso de Deus igual a você. Fala para o teu irmão: não adianta você querer passar uma imagem daquilo que você não é. Porque Deus conhece o nosso coração. Eu não posso maquiar aquilo que eu sou. Deus me conhece. E na história, Deus valorizou coisas que foram desprezadas pelos homens, irmãos. Deus, Ele valoriza, sabe? Você está entendendo os dois extremos? Deus, Ele não valoriza o que nós homens valorizamos.
que nós achamos, isso aqui tal, sabe? Queremos ostentar algo que nós não somos. Muitas vezes nos endividamos para poder andar um carro novo. Nós nos endividamos para botar uma roupa nova, para aparecer para o vizinho, para aparecer para o parente, para aparecer para não sei quem. Pessoas que estão morrendo com o nome sujo no SPC, no Serasa, com a vida financeira toda arrebentada, irmãos, mas estão ostentando um carro novo, porque o que vale é a aparência. Está uma luta, uma dificuldade, tá, como diz o ditado, come mortandela, quer rotar caviar. Não, que chegou janeiro, agora eu tenho que ir para a praia, porque se eu não for para a praia, é igual um sargento que eu conheci numa época, eu estava no quartel, ele falou assim, olha, eu estou morando numa vila, uma vila dos oficiais, mas eu estou ali de penetra, porque eu sou sargento. E todo final de semana, eu boto um foguinho lá numa churrasqueira e jogo uns pedaços de sebo de carne, para o pessoal achar que eu faço churrasco todo final de semana. Aí sobe aquela fumacinha, mas eu não faço churrasco nada. É para parecer que eu faço, mas eu não faço. Sabe como é que é a história do Denorex? Parece, mas não é. Fala para o seu irmão assim, isso tudo é bobagem, irmão. Uma cidade insignificante, Belém. Uma cidade desprezada pelos homens. Disse o profeta Miqueias, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. Uma cidade desprezada, uma cidade pequena, que ninguém dava nada por ela, não valorizava. E Deus escolhe, queridos, Judá, Belém Efrata, para que Jesus nascesse nela. E de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma cidade desprezada pelos homens, porém valorizada por Deus. Uma maternidade insignificante. Está lá Maria, grávida, nos dias de ganhar Jesus. Chega na hospedaria, não tem vaga aqui não. Se aquele dono da hospedaria soubesse quem era, ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Se ele soubesse quem era, que estava ali no ventre de Maria, o Salvador do mundo, ele dava o quarto dele, a cama dele, não, pode ter aqui esse menino. Ele falou, não tem vaga. Uma maternidade totalmente insignificante, uma manjedoura, um estábulo, lugar onde tem animal, excremento de animal, um lugar sujo, fedorento, um lugar insignificante, e Deus permitiu que Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, nascesse naquele lugar, irmãos. Já parou para pensar nisso? Um meio de transporte insignificante. Jesus ia ter a sua entrada triunfal. Ele podia chegar para o seu discípulo e falar assim, vocês vão na melhor agência, compram o melhor camelo, compra aí em 78 vezes, mas tem que ser o melhor camelo. Um camelo com teto solar, um camelo com roda de liga leve, um camelo com ar-condicionado, um camelão bem bacana. Foi isso que ele fez? Não. Um jumentinho. Vai lá, tem um jumentinho em tal lugar, um meio de transporte insignificante. E Deus escolheu para Jesus montar nele. Um púlpito insignificante. O barco de Pedro. Jesus pede o barco de Pedro emprestado, entra naquele barquinho, e dali ele começa a ensinar, começa a pregar o Evangelho.
totalmente diferente dos nossos dias. Totalmente diferente de muitos ministros que nós vemos hoje em dia, que só pregam para multidões e com cachês altíssimos, com hotéis 5 estrelas, passagem de avião para 500 pessoas, sendo que ele escolheu um púlpito insignificante para abençoar o povo. No outro dia desse me convidaram para pregar numa igreja, lá no alto da comunidade, ali para cima, uma igrejinha pequenininha, menor do que esse altar aqui, irmãos. Só o pessoal que eu levei da igreja, encheu a igreja, ficou gente na rua. Mas eu fui lá, me convidaram, eu fui lá um dia de semana, preguei, eu acho que eu abençoei o povo. Quando acabou, um pastor, que eu conheço de vista, ele veio me abraçar, e me pedir perdão. Queria pedir perdão para o pastor, mas por que eu te fiz? Ou o que ele me fez, né? Ele falou assim, eu tinha uma ideia errada do pastor. Que a sua igreja é uma igreja já um pouco maior e tal, fez uns elogios, deixa para lá. Ele falou assim, eu nunca imaginei que o senhor aceitaria vir pregar numa igrejinha desse tamanho. Eu falei assim, irmão, eu sou servo de Deus. Um dia a gente prega para 3, outro dia a gente está lá na Batista Getsemane pregando para 3.000. Um púlpito insignificante. Um cofre insignificante. Estavam eles no templo e questionaram aos discípulos, seu mestre não paga o imposto do templo? Paga. Aí Jesus falou, Pedro, vai lá no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda na boca do peixe. Você pega a moeda na boca do peixe e paga um imposto. Um cofre insignificante. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Coisas que parecem mais insignificantes para os homens, são as que Deus usa para a sua glória. E olha que eu vou falar algo profético agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou olhando para pessoas agora que aparentemente são insignificantes, mas que Deus vai usar poderosamente. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite se sentindo a pessoa mais insignificante do mundo. Deus te ama. E é esse tipo de gente que se acha insignificante, que as pessoas acham insignificante, que Deus usa, que Deus toma nas suas mãos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías profetizou que Jesus foi o mais desprezado, o mais rejeitado de todos os homens, mas Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, nome que todo joelho vai se dobrar e confessar que é Senhor. Dê mais uma salva de palmas aí. Aleluia. Fala para o seu irmão, ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo ache que você é insignificante, Deus te ama muito. E é a você que Ele vai usar.